Bem-vindo ao canal Encontro com a Palavra. Que bom ter você por aqui. Louva a Deus pela sua vida. E se você está chegando agora no canal Encontro com a Palavra, convido você para vir fazer parte da família, se inscreva no canal, divulgue, pois nós estamos num projeto de ler a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse. Cada dia lemos 3 capítulos, de segunda a sábado. E aos domingos lemos 5 capítulos. E fazendo assim, leremos a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Quando chegarmos no final de dezembro, nós estaremos concluindo esta grande etapa, a leitura da Palavra de Deus. E no dia de hoje, terça-feira, dia 6 de maio de 2025, a nossa leitura é Esdras, capítulos 9 e 10. Aí termina o livro de Esdras e começa o de Neemias, Neemias capítulo 1. No capítulo 9 de Esdras, os judeus casaram com mulheres estranhas. Quando Esdras chegou em Jerusalém, percebeu que o povo estava misturado com outras nações. O casamento com ímpios, com estrangeiros, era terminantemente proibido na lei de Moisés. E no Novo Testamento há também a proibição. A Bíblia diz que o crente não deve casar com descrentes, porque isso se constitui um jugo desigual. O crente quer ir para a igreja adorar a Deus e o outro quer ir para a festa. E aí não dá certo. É bom que os dois tenham a mesma direção. Então, como eles se misturaram com outras nações, a Bíblia diz que a semente santa se misturou. E essa semente santa era de lá que viria Jesus, o Salvador da humanidade. E essa semente não podia se misturar. Até os sacerdotes agiram dessa maneira. Esdras, quando soube disso, se entristeceu, rasgou as suas vestes, chorou, orou, jejuou, pediu perdão a Deus, ficou prostrado diante do Senhor. No capítulo 10 do livro de Esdras, acontece o arrependimento. Aquelas pessoas que fizeram aquelas uniões se arrependeram e ali eles praticaram o divórcio. Foi orientado que eles abandonassem aquelas mulheres. Os judeus que se arrependeram despediram suas mulheres. Era uma necessidade naquele tempo. Nós temos que interpretar a Bíblia de acordo com o seu contexto histórico e cultural. Então, naquela época havia essa necessidade. Quanto ao divórcio no Novo Testamento, a Bíblia Sagrada traz as regras. Primeiro, um crente não deve casar com um descrente. Isso se constitui jugo desigual. Segundo, se uma pessoa aceita Jesus já depois de casado e o seu cônjuge incrédulo não quer mais viver com ele, abandonado por causa de Jesus, essa pessoa está desobrigada. Então, ele pode se divorciar. Mas se o incrédulo não quer continuar, ele quer continuar casado, então o crente não deve se separar. É um outro princípio. E terceiro, o divórcio, biblicamente falando, só é permitido em caso de infidelidade e abandono conjugal. Então a Bíblia Sagrada tem as orientações para a nossa vivência aqui na Terra. No capítulo, aí terminamos o livro de Esdras, começamos Neemias. Neemias é um copeiro, ele está no reino da Pérsia, servindo ao rei, um homem de Deus, um homem dedicado, e um dia ele recebe uma informação. Ele perguntou: como estão os judeus que foram para Jerusalém, que foram repatriados? Como eles estão? E a notícia que ele recebeu foi que eles lá estavam em grande miséria e desprezo. Os muros estavam fendidos e as portas estavam queimadas. Quando Neemias soube disso, ele chorou, ele orou, ele jejuou, ele buscou o Senhor, ele se humilhou diante de Deus. E a maneira como nós ganhamos diante de Deus é humilhado.
A Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilha será exaltado, e aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Ele se humilhou e compareceu diante do rei. O rei percebeu a sua maneira, a sua tristeza, e ele disse para o rei o que estava acontecendo. E pediu, e o rei então deu permissão para ele ir a Jerusalém, para ajudar. Ele orou e ele foi usado como parte da resposta às suas orações. Quem sabe Deus não quer usar você para responder suas orações. Às vezes tem algo que você pode fazer, e isso será uma resposta de Deus usando você. Então ele foi para Jerusalém, e lá em 52 dias ele conseguiu reconstruir os muros de Jerusalém. E ele disse assim, estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Vamos ver isso na continuação do livro. Então, Esdras e Neemias, eles trabalharam em conjunto e fizeram um excelente trabalho para a restauração. Aquilo ali era para preparar Jerusalém, porque Jesus iria nascer lá em Belém, nas proximidades de Jerusalém. Então, Jerusalém seria o palco da salvação, onde o nosso Messias, o nosso Mestre, iria trazer o plano de Deus para salvar o homem. Portanto, devia ser reconstruído. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, que essa palavra ela fique gravada no nosso coração. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, quero te agradecer por este canal, te apresentar aqueles irmãos, amigos que estão participando, que o Senhor ajude, que o Senhor resolva o problema. Olha para aqueles que estão enfermos, estão tristes, estão hospitalizados, estão enlutados, estão endividados, com problemas, Senhor, para resolver. Eu não posso resolver, mas o Senhor pode. O Senhor é todo poderoso e o Senhor pode fazer um milagre. Pai, no nome de Jesus, eu te peço, te agradeço. Amém. Obrigado e até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Fique com Deus.